Olá, queridos alunas e alunos da Rede Municipal de Belém e demais alunos do nosso querido estado do Pará. Aqui é o professor Júnior e o Cleiton, intérprete de Libras, e nós vamos compartilhar conhecimento a partir de agora. Vamos juntos? A aula de hoje é uma aula de história destinada ao ciclo básico 4, tá? Equivalente ao 7º ano. E o nosso tema de hoje é sistema feudal na Europa medieval, tá? Também conhecido como feudalismo, né? Então vamos lá? Os objetivos gerais dessa aula, ou seja, basicamente o que nós desejamos compartilhar é ajudar a compreender a relação entre senhores feudais e servos e a observar mudanças na forma de trabalho na Antiguidade para a Idade Média e como isso alterou a sociedade da época. Caracterizar a economia e as formas de trabalho na Europa medieval. Compreender os aspectos centrais que marcaram o feudalismo na Europa medieval. Ok? Mas vamos definir primeiro o que é o feudalismo? Então, o feudalismo foi um sistema econômico, social, político e cultural predominante na Idade Média na Europa Ocidental. Mas, professor, o que é um sistema econômico? Bem, as pessoas precisam se organizar para viver juntas, né? Quem comanda, quem produz, quem faz o quê. Muitas vezes essa organização não parte de um acordo, mas sim das circunstâncias históricas daquele momento. E muitas vezes da pressão de determinado grupo que domina a maioria. Então veja bem, qual é a relevância, né? Qual a importância? É sempre necessário deixar claro por que nós estamos estudando determinado conteúdo. Qual a relevância disso? Bem, o capitalismo, sistema econômico atual, vai nascer e se desenvolver exatamente dentro do feudalismo. Portanto, conhecer o funcionamento do modo de produção feudal nos ajuda a conhecer as origens do capitalismo, o que ajuda a explicar boa parte do mundo em que vivemos. Então, é claro, fica claro aí, né? Para entender o mundo que vivemos, para buscar ajudar a entender, compreender o mundo que nós vivemos atualmente, esta é o objetivo principal de se estudar história. E como o nosso sistema atual, né, o sistema econômico é o capitalismo, esse sistema vai nascer diretamente, né, das ruínas do sistema feudal na Europa durante a Idade Média. Mas espera aí, o que é Europa e o que é Idade Média? Vamos agora ver a localização, tempo e espaço do nosso conteúdo sistema feudal. Bem, vocês estão vendo aí uma linha do tempo, né? Um recurso muito utilizado pelos professores de história, geralmente, né? Então vamos ver a coluna central em rosa, que é a Idade Média ou Idade Medieval, é a mesma coisa, tá? Ela vai começar mais ou menos na queda do Império Romano, em 476, e vai terminar com a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos, que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Mas o feudalismo, o sistema feudal, vigorou durante esses 1000 anos, esses 10 séculos aí, do século V ao século XV? Não, galera. Na verdade, depois que o Império Romano foi destruído, boa parte da Europa virou um caos. Por quê? O Império Romano ele tinha como característica a centralização do poder nas mãos dos Césares, né, nas mãos dos imperadores, e a partir do século II, a partir do século III, passou a ser atacado pelos povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? Na verdade, eram os alamanos, os saxões, os godos, os visigodos, os ângulos e muitos outros, dezenas de outros povos que os romanos chamavam no todo, no geral, como bárbaros, num termo bastante pejorativo. Bem, os romanos buscavam a sua economia ou a fonte das suas riquezas do trabalho escravo. E a partir de certo momento, vocês devem lembrar da nossa aula anterior sobre Roma Antiga, Roma não vai mais conseguir conquistar outras regiões, outros povos, então essa fonte de escravos vai secar. A economia de Roma
vai decair e Roma vai enfrentar uma crise atrás de outra, abrindo espaço, se enfraquecendo e abrindo espaço para a invasão dos povos bárbaros. Tá? Vamos dar uma olhada nos slides? Localização no espaço, né? Na questão espacial aí, em que regiões? Nós estamos vendo um mapa atual da Europa, a gente chama Europa Ocidental, e nós vamos ver que o feudalismo, ele surgiu na Idade Média, nessas regiões que antigamente teriam sido conquistadas pelos romanos e agora estavam quase todas nas mãos desses dezenas de povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? Nesse período que vai da destruição do Império Romano até o século, mais ou menos o século VIII, que nós chamamos de período dos reinos bárbaros, em que a Europa quase como um todo vai ser um caos, porque esses povos que dividiram o antigo Império Romano vão se encontrar durante 300 anos, mais ou menos, em conflitos uns com os outros. Origem e características do sistema feudal. A origem do feudalismo se encontra no processo de decadência do Império Romano a partir do século III. Os bárbaros, ao ocuparem grandes territórios na Europa Ocidental, criaram um clima de insegurança na população, que levou gradativamente a uma enorme diminuição do comércio e a uma migração das cidades para o campo. Assim, o Ocidente europeu passou a contar com uma população predominantemente rural, estabelecida em torno de poderosos proprietários de terra, capazes de oferecer proteção e vivendo à base de uma agricultura de subsistência. Em resumo, o sistema feudal tem origem, basicamente, então vamos lá. Primeiro, a crise do escravismo no Império Romano, né? Segundo, as invasões dos povos bárbaros, que nós já acabamos de falar, e na ruralização da sociedade. Então se liga aí. Quando o Império Romano, né, entrou em decadência e acabou sendo saqueado, conquistado em 476, mesmo antes disso já houve um processo grande de ruralização da sociedade. O que é ruralização? Bem, como as cidades romanas eram alvos prioritários dos ataques desses bárbaros, boa parte da população que morava nas cidades, ela fez uma migração, é um movimento, né? As pessoas, claro, um movimento vai de um lugar para o outro. Nesse caso aí, a boa parte da população passou das cidades romanas, alvo preferenciais, prioritários dos ataques, para o campo. E eles vão viver aonde no campo? Vão viver nas antigas propriedades escravistas, mas que não são mais escravistas. Por quê? Pelo simples motivo que nós já vimos falado, inclusive na aula anterior, que os romanos já tinham quase nenhum escravo, né? Uma população muito pequena de escravos, porque já havia secado a fonte. Qual era a fonte de escravos? As guerras de conquista que Roma já não fazia. Tá? Então, esse processo de ruralização da sociedade significa que boa parte da população vai morar no campo, né? Nas terras dos grandes proprietários. Esses grandes proprietários vão ser parte dos descendentes dos romanos e uma boa parte também os novos senhores. Quem são esses novos senhores? São aqueles comandantes guerreiros que, na verdade, vão receber terras, né, dos seus chefes bárbaros, dos povos bárbaros, como chamamos de bárbaros, e vão receber essas terras em retribuição, como remuneração pela sua bravura nos campos de batalha. Então, boa parte desses novos senhores de terra que vão dominar esses territórios do antigo Império Romano, vão ser formados por descendentes dos antigos romanos e também dos novos senhores bárbaros que vão dominar essa região. Características do feudalismo: ruralização da sociedade, nós acabamos de falar, enfraquecimento das atividades comerciais. Não é difícil entender que, com tantos anos de caos por conta dos conflitos, das invasões bárbaras e depois dos conflitos entre os reinos que se formaram pós-Império Romano, as atividades comerciais, ou seja, a troca de mercadorias, teve um enfraquecimento muito grande. A sociedade passou a ser hierarquizada, ou seja,
dividida em camadas ou estamentos, com pessoas que eram consideradas superiores às outras. Tá? Essa é uma outra característica do feudalismo, bastante importante. Nós vamos ver também a exploração massiva dos camponeses, chamados servos, pelos senhores feudais. Nós vamos ver também a economia agrícola, voltada para uma agricultura que a gente chama de agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? É uma agricultura, uma produção voltada para consumo próprio. Lembra que nós falamos lá em cima, enfraquecimento das atividades comerciais? Nós vamos reparar que a agricultura vai ser apenas para o próprio consumo. Uma fragmentação do poder central, né? Embora existissem nesses reinos bárbaros que se formaram pós-Império Romano, embora existissem reis, esses reis passaram por uma diminuição do seu poder e, na verdade, se configuraram como quaisquer outros senhores feudais, tendo um poder muito grande, mas limitado, né? Apenas limitado ao seu próprio feudo, ou seja, à sua própria grande propriedade. Eles não possuíam quase que nenhum poder em cima dos outros nobres nesse período. E a última característica aqui, a supremacia da Igreja Católica, que nós vamos estudar um pouco mais adiante. O predomínio da Igreja Católica como instituição mais poderosa e a maior proprietária de terras na Europa no período medieval. O feudalismo nasceu depois que o Império Romano foi destruído por causa das invasões bárbaras no século V. Entretanto, os invasores bárbaros não liquidaram completamente a civilização romana. As novas sociedades que surgiram na Europa foram resultado da mistura de elementos da sociedade romana com elementos da sociedade dos invasores germânicos. Germânicos aí entenda por povos bárbaros no seu conjunto. A economia funcionava de um modo totalmente diferente de hoje, quando vivemos num mundo capitalista. A sociedade feudal era basicamente rural. Isso quer dizer que quase todas as pessoas viviam no campo. O slide agora muito importante, nós vamos ver a estrutura básica da sociedade feudal. Era uma sociedade, como já havíamos falado antes, uma sociedade estamental, ou seja, composta de estamentos, ou seja, várias camadas, posições sociais rígidas. A mobilidade social era reduzida. Isso significa dizer que era extremamente raro a passagem de uma pessoa de uma posição na sociedade para outra. Como regra, se o indivíduo nascia na camada servil, nela permanecia até o fim de seus dias. O mesmo ocorrendo para aquele que pertencesse à camada senhorial. Então nós vamos ver aí, na parte de cima, a classe dominante composta por clero e nobreza, que tinham as decisões e todos os direitos. Quem é clero? Clero vem de clérigos, né? São, nesse caso aí, os integrantes da alta hierarquia da Igreja Católica, como, por exemplo, abades, ou seja, aquelas pessoas que dirigiam conventos e abadias, os bispos, os arcebispos, os cardeais e assim por diante. Todos eles faziam parte da classe senhorial, ou seja, eram grandes proprietários de feudos. Logo abaixo, a camada produtiva, que era dominada pelos senhores feudais, né? E era composta por servos e vilões. Servos e vilões, eles tinham deveres e obrigações em troca da proteção dos senhores. O trabalho na agricultura era pesado e cansativo, mas os trabalhadores camponeses ficavam com poucos frutos. O motivo era que as terras pertenciam a uns poucos privilegiados, os nobres. Os nobres também eram chamados de senhores feudais, eram proprietários do feudo. Os nobres não trabalhavam e eram grandes guerreiros, utilizando pesadas armaduras no campo de batalha. Isso só era possível porque o senhor feudal, o nobre, vivia à custa do trabalho dos servos. Tá? Nós vamos ver aí uma imagem aí, pessoas em volta de uma mesa, você pode reparar a fartura, né? Nessa mesa, todos eles muito bem vestidos, já dá para imaginar a que estamento, a que camada, a que classe social eles pertenciam. Na verdade, eram dos nobres, né? Os servos não eram escravos, pois não pertenciam aos nobres. Não podiam ser vendidos para outro senhor feudal.
mas também não eram livres a ponto de ir procurar emprego onde quisessem. Os camponeses e servos tinham direito a usar um pedaço de terra do feudo para cultivar para si e para criar alguns animais. No final, os servos acabavam ficando apenas com uma parte do que era produzido, pois deviam muitas obrigações feudais ao nobre. O feudo era, antes de tudo, uma grande propriedade rural, um latifúndio. A palavra latifúndio, galera, vem de duas palavras. Vem de lato, que significa extenso, e fúndio, relativo à terra. Então, toda vez que nós vemos assim, lermos, né, ou ouvirmos a palavra latifúndio, significa grande propriedade. O trabalho era todo realizado pelos servos. Eles tinham que executar as centenas de tarefas exigidas numa grande propriedade, que era o feudo. Tá? Então nós vamos ver aí nesse slide a divisão básica de um feudo medieval, né? Se dividia basicamente em três partes: o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais ou manso comum. Tá? Então, o manso comum, os produtos retirados dessas terras eram de uso tanto dos servos quanto dos senhores. As terras comunais eram constituídas de pastos para criar animais e de florestas e baldios, ou seja, terrenos livres, onde os camponeses colhiam frutos e raízes e extraíam madeira e mel. Isso é o básico, né, do manso comum. No manso senhorial, os produtos dessas terras pertenciam exclusivamente ao dono da terra, ao senhor feudal. Nela trabalhavam servos e outros camponeses. Isso é o básico, né? Manso servil. São várias parcelas de terra destinadas aos servos. Nelas, os servos produziam o que era necessário para a sua sobrevivência, devendo, em troca, cumprir uma série de obrigações para com o senhor. A economia do feudo tendia a ser de subsistência, ou seja, o feudo geralmente produzia apenas para a sobrevivência das pessoas que viviam nele. A produtividade era baixa e, por isso, sobrava pouco para comerciar. Então vamos passar agora para as obrigações feudais. Os senhores feudais exploravam os servos. Aparentemente havia uma comunidade entre eles. Os servos trabalhavam enquanto o senhor lhes dava proteção em caso de guerra e abrigo em caso de calamidade. Na prática havia mesmo coerção. O nobre tinha a seu serviço cavaleiros armados, prontos para meter a espada no servo desobediente. Assim, o servo devia várias obrigações aos senhores feudais. As mais destacadas eram a corveia, que era um trabalho de graça do servo, alguns dias por semana, na área senhorial. Lembra do manso senhorial? Também havia a obrigação de construir pontes, reparar o castelo e etc. Essa era uma obrigação dos servos para com o senhor feudal. A outra era uma taxa chamada de talha. O servo devia entregar ao senhor uma parte da sua colheita, aquela produzida no manso servil, onde eles moravam, tá? Mais ou menos de 40% a 50%. Existiam também as banalidades, que eram inúmeras taxas criadas a inúmeros pretextos. Podiam ser taxas pelo uso do moinho, do forno, do lagar. O que era o lagar? Era um tanque, né? Que as pessoas entravam e amassavam as uvas com seus próprios pés para fazer vinho. Também, nas banalidades, existiam multas e impostos para comprar equipamentos militares para os senhores feudais, entre outras obrigações. A fragmentação política. No apogeu do feudalismo entre os séculos IX e XIII, a Europa estava dividida em inumeráveis feudos. Cada um deles era um mini-mundo isolado, com suas próprias leis, cobrança de impostos, força armada. Todos esses feudos, claro, seguiam a vontade dos seus proprietários nobres. O rei, portanto, não passava de um grande nobre, com pouca autoridade além do próprio feudo. Não tinha controle sobre todos os súditos. A hierarquia feudal teve origem nas guerras do passado, ainda no tempo das invasões bárbaras. Um grande chefe militar vencedor distribuía as terras conquistadas para seus auxiliares mais próximos, que assim se tornavam seus vassalos. Os vassalos tinham a obrigação de dar apoio militar ao seu suzerano, o chefe que lhes tinha cedido um feudo. Os vassalos também podiam distribuir parte de suas terras para pessoas que seriam, por sua vez, seus vassalos, e assim por diante, numa corrente que unia desde os senhores feudais mais poderosos
até a pequena nobreza. Então, o sistema de suzerania e vassalagem nada mais era que um sistema de alianças entre os nobres, tá? E essa aliança aí previa ajuda mútua em caso de necessidade. Estou falando entre os nobres que eram proprietários de terra. Vamos falar agora da importância da Igreja Católica dentro do contexto do feudalismo. Galera, a Igreja Católica, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela era, como já havíamos falado antes, a principal instituição da época medieval, ou seja, na Idade Média. Ela era a maior proprietária de terras, mas além disso, né, além do poder que a posse, a propriedade de grandes parcelas de terra dava, a igreja tinha um poder ainda maior, que era o poder espiritual, ou seja, a igreja controlava, a Igreja Católica nesse período, controlava boa parte da mentalidade daquelas pessoas, camponeses, servos, vilões, inclusive de boa parte da nobreza. Como ela fazia isso? Dizendo-se representante, tá, do próprio Deus. Então, nós vamos ver aqui, ó. A Igreja Católica era extremamente poderosa, em primeiro lugar, porque a maioria das pessoas era católica fervorosa. Depois, porque a igreja era rica, dona de vastos feudos. Muitos dos seus bens vinham de doações que os nobres deixavam em testamento. Geralmente, os altos impostos eclesiásticos da igreja eram preenchidos por filhos da nobreza. Ou seja, a cúpula da igreja e os nobres pertenciam à mesma classe dominante, a dos senhores feudais. Tudo que se dizia e se pensava devia ter autorização dela. Quem a contrariasse, ou seja, quem contrariasse o que a Igreja Católica dizia que era verdade, era considerado um herege, ou seja, inimigo do cristianismo. Como se vê, a igreja tinha um importante papel político. Ela era aliada dos senhores feudais e muitas das ideias que difundia serviam para tornar as pessoas mais obedientes aos nobres. A justiça feudal. Imagine que um servo se sentisse injustiçado pelo senhor feudal. A quem ele iria reclamar? Pessoal, é simples. Vai pensar assim, professor, se os camponeses, se os servos eram tão explorados, por que eles não se revoltavam? Por que eles aceitavam essa situação de pobreza, de opressão? Porque eles davam quase tudo que eles produziam para o senhor feudal e não ficavam com quase nada. Será que eles não tinham sangue nas veias? Na verdade, os servos, eles se revoltavam e várias vezes, nós temos na história o registro de várias revoltas que nós chamamos de revoltas camponesas nesse período, né, ao longo dos séculos da Idade Média. Porém, pessoal, vamos lembrar o seguinte, o senhor feudal não estava sozinho. O senhor feudal tinha uma espécie de milícia, né, palavra muito em voga atualmente, composta de soldados profissionais que eram destinados, né, na teoria, a proteger todos do feudo contra as invasões, né, contra ataques, mas na verdade, essa milícia armada, esse pequeno exército dentro de cada feudo, servia também para pressionar e para reprimir qualquer revolta dos camponeses, ok? Novas forças econômicas. A partir do século IX, a economia feudal europeia começou a se desenvolver com firmeza. Já não existiam mais os ataques dos povos bárbaros, nem as pestes, epidemias de doenças mortais, que tanto tinham preocupado a Europa nos séculos anteriores. Exceto aí, pessoal, no século XIV, com uma crise geral que acelerou a decadência do sistema feudal. Descobertas tecnológicas permitiram o crescimento da população. Isso resultou em mais comida e bebida na mesa, melhores roupas e mais objetos não só para os nobres, mas até para alguns servos. É fácil reparar que essa melhoria nas condições de existência estimulou o crescimento da população. O efeito também foi inverso: mais gente, mais produção, mais desenvolvimento econômico. Muitos feudos começaram a produzir excedentes, ou seja, mais do que precisavam para manter a sua sobrevivência física. Era possível então vender esse excedente e, com o dinheiro obtido, comprar outras coisas vindas de outras regiões.
Dá para perceber que por causa disso, o comércio cresceu um bocado. As moedas, muito úteis no comércio, adquiriram maior importância. Algumas das feiras medievais ficaram tão importantes que se tornaram permanentes e deram origem a cidades. Nas cidades vivia a maioria dos comerciantes e artesãos, que vendiam ou faziam as mercadorias que os nobres tanto apreciavam. A cidade e o campo foram especializando suas atividades econômicas. Mais ou menos no século XV, o sistema feudal já estava superado e já estava emergindo o sistema capitalista. Agora nós vamos ver um resumo aí da aula de hoje, né? Então, no feudalismo, a produção tende a ser de subsistência, ou seja, durante o feudalismo, basicamente a produção era para consumo próprio. Segundo, a principal propriedade, a principal riqueza era imóvel, era a terra, né? A grande propriedade, o feudo. O senhor feudal a domina e por isso pode cobrar tributos dos servos, mas não investe praticamente em nada. O servo tem usufruto, ou seja, ele utiliza da terra, mas não é livre. Está submetido às obrigações feudais, mas o servo não era um escravo. Pode ser proprietário de alguns instrumentos de trabalho, pessoal, não de terra, tá? Coação política. O servo se submete principalmente porque o senhor feudal conta com a força das armas e da igreja. Produção com o objetivo de sustentar o domínio dos senhores feudais. E nós vamos ver por último como uma característica do feudalismo aí, esse conflito entre senhores feudais e servos e assim por diante. Bem, eu agradeço bastante a participação de vocês. Mais uma vez, foi um grande prazer, uma grande honra estar compartilhando conhecimento, coisa mais bonita que pode acontecer entre professor e aluno. Um grande abraço a todos. A gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.